Bom, boa noite a todos. Nós estamos na quarta de poder do ano, né? A última quarta-feira do mês é dedicado ao Ministério da Mulher, onde existe um livrinho com sermões para estas quartas-feiras de poder. E esse ano nós estamos estudando sobre os milagres de Jesus, né? Então, toda a última quarta-feira do mês vocês têm ouvido falar de um milagre e que Jesus realizou. E hoje nós vamos ver sobre a multiplicação dos pães. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João, capítulo 6, versos 1 a 13. Nós vamos ler, né, e tirar algumas lições desse milagre feito por Jesus. Ok? João, capítulo 6, versos 1 a 13. É um pouquinho longo, conta a história. Eu sei que a maioria de vocês já conhecem, mas nós vamos rever, né, essa história, né, ler para tirarmos algumas lições. Diz assim, capítulo 6 de João, verso 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Verso 13. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, aqui nós temos o milagre da multiplicação de pães e peixes, certo? É bem conhecida, e nós queremos tirar algumas lições. Aqui nós começamos vendo Jesus, ele havia realizado vários milagres, ele tinha curado pessoas na sua trajetória, né? Antes desse fato aqui, ele tinha curado, ele tinha feito muitas coisas, muitos sinais, muitos prodígios, né? Cura de enfermos e outras tantas bênçãos ele havia realizado na vida daquele povo. E muitas pessoas o seguiam, estavam seguindo a Jesus. E seguiam pelo maior motivo, pelo menos da maioria, era porque queriam receber alguma bênção, algum milagre, alguma coisa na vida deles, né? E Jesus estava ali, aqui diz que ele estava num lugar com relva, um campo, e ele tinha ido, eles tinham acabado de fazer um grande evangelismo, estavam cansados, ele e seus discípulos. Então, ele foi para ali para tentar descansar um pouquinho, conversar um pouquinho, comentar sobre o evangelismo que eles tinham feito, mas quando ele olhou, várias pessoas estavam sentadas, muita gente estava seguindo e ali se aproximaram deles. E então, diz que durante daqueles momentos, então Jesus aproveitou, porque parecia que aquelas pessoas que estavam seguindo eram como ovelhas sem pastor. E por que eles eram considerados como ovelhas sem pastor? Porque as pessoas que eles conheciam, o evangelho que eles conheciam através das pregações de outras pessoas que se diziam profetas, eram pregações que não preenchiam o vazio daquele povo. Por quê? Porque eles não falavam acerca do Jesus verdadeiro que viria, né? Não tinha o evangelho realmente eterno. Então, as pessoas se aproximaram, e Jesus deixou que se aproximassem e começou a pregar durante um bom tempo ali, pregando para aquelas pessoas. E então, conta que já estava tarde, as pessoas já estavam com fome e
Então, Jesus, para testar os seus discípulos, disse assim: e agora? As pessoas estão aí, essa grande multidão, o que nós podemos fazer? Onde podemos comprar alguma coisa para dar para esse povo? E aí, nós vemos que os discípulos, mesmo tendo visto Jesus tendo realizado grandes milagres antes disso, os discípulos ainda estavam apenas, confiavam em Jesus apenas na prática. Ou seja, eles não tinham Jesus, ou melhor dizendo, eles só confiavam em Jesus apenas na teoria, não na prática. Eles não tinham ainda tido realmente um contato assim com Jesus de verdade, para que acreditasse que Jesus podia todas as coisas. Eles tinham visto os milagres acontecendo, mas parece que eles ainda não tinham internalizado essa situação. Jesus podia realizar e já tinha realizado muitas coisas. Então, o que era para Jesus alimentar as pessoas? Uma grande multidão. Para Jesus não era nada. Mas na mente dos discípulos era grande coisa. Meu Deus, 5.000 pessoas e agora não tem comida, o que a gente vai fazer? E começaram... E Jesus, então, jogou para eles, né? E aí, o que a gente faz? Aí um falou assim: mas nem 200 denários não dá conta de alimentar essa multidão. Como que a gente vai alimentar? E um outro, então, chegou para Jesus, um outro discípulo, né, por nome André, irmão de Simão Pedro, e disse: tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que são 5 pães e 2 peixes? Não alimenta nem 10 pessoas, que dirá 5.000 pessoas, né? E Jesus falou: tá bom, manda todo mundo se sentar. E aí todos se sentaram ali naquela relva, e aí Jesus então faz o milagre. Ele pediu para que as pessoas, para que os discípulos começassem a servir aquele povo, e eles começaram a servir e a comida não acabava. E continuavam servindo, de maneira que serviu a todas aquelas pessoas, e ainda sobraram quantos cestos? 12 cestos, né, de comida. E aí nós temos... algumas lições para tirar disso daí. Primeira lição é a questão da confiança. Os discípulos, como eu já falei, eles conheciam na teoria, tinham vivenciado os milagres na prática, mas ainda não tinham internalizado a ponto de confiar em Deus. Por isso a música, né, Confiei no meu Senhor. Eles não tinham ainda aquela confiança necessária para saber que Jesus podia fazer toda e qualquer coisa que ele que fosse necessário ali, para que as pessoas confiassem nele, para que as pessoas acreditassem nele e aceitassem. Então, a primeira mensagem é essa, para os discípulos, né, de que nós precisamos, para os discípulos e para nós hoje, que nós precisamos confiar em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Certo? Segunda lição, para os líderes. Jesus, naquela época, entendia que os líderes o povo era como ovelha sem pastor. Por quê? Porque os líderes não pregavam o evangelho eterno, não alimentavam espiritualmente aquele povo. E aí uma reflexão para os líderes da igreja. Eu sei que aqui tem vários líderes. Como nós estamos fazendo? Será que nós estamos alimentando espiritualmente o povo? Será que nós estamos vindo aquelas pessoas que vêm pregar, ou que fazem pequeno grupo, ou que dão estudo bíblico, ou que fazem qualquer atividade missionária? Será que nós estamos alimentando espiritualmente? Ou as pessoas ouvem a gente e saem, como diz, né, de forma vazia, sem realmente entender e compreender o Evangelho eterno, a pessoa de Jesus Cristo? Então, a segunda reflexão que nós queremos ter. Terceira reflexão, muitos daqueles que estavam ali, aquelas 5.000 pessoas que estavam acompanhando, elas estavam acompanhando porque elas queriam se beneficiar de alguma forma. Alguns queriam que Jesus realizasse um milagre, alguns queriam comida, estavam com fome e queriam comida. Outros eram doentes, aleijados, que queriam que Jesus realizasse a cura ali na vida deles. Então, existia gente de tudo quanto era tipo, mas existia também aquelas que eram sinceras e que estavam seguindo Jesus porque aprenderam a amar Jesus, a confiar nele. Mas no meio tinha muita gente que era por benefício próprio. Então, hoje em dia também nós temos esse tipo de coisa. Vocês sabem, quando se faz evangelismo, vem muita gente, né, para ouvir, mas muitos estão interessados em outras coisas, às vezes num brinde, às vezes numa
no caso dos garotos, né, uma menina que está assistindo ali que ele está interessado, no caso, ou meninas que estão interessadas em alguma pessoa, ou vão só porque vai ter um amigo lá que pode conversar, reencontrar, mas não pelo motivo principal que é Jesus Cristo. Então, a terceira lição que nós podemos tirar dessa história é que nós precisamos buscar o Evangelho, não que nos traga conforto, mas que mesmo que tenha que exigir um sacrifício da nossa parte, a gente confie e creia nesse Evangelho, porque nós temos uma recompensa que é o céu futuramente. Então, mesmo que a gente não tenha riqueza aqui na terra, seguindo a Jesus, mas a gente tem a convicção que no céu nós teremos mansões lindas e maravilhosas, né? Então, nós devemos entender que mesmo que a gente passe por situações difíceis, mas a gente tem que confiar que Jesus, ele é a verdade, a vida, ele é o evangelho eterno. Então, nós devemos buscar, se for necessário ter sacrifício, vamos ter. Se for necessário renunciar a muitas coisas, vamos renunciar. Se for necessário sermos pobres, miseráveis aqui nessa terra, mas com a esperança de sermos ricos no céu, então vamos seguir a Jesus. Há pessoas que desejam o evangelho onde elas são o centro, não Jesus. Eu quero, por exemplo, vou falar aqui de uma situação que a gente vivenciou uns dias atrás aí numa outra igreja. O irmão tem uma determinada situação lá que ele não vai poder exercer os cargos dele devido a uma situação de família, né, conjugal. Com a esposa, ele teve algumas atitudes com a esposa que não foram legais, isso chegou ao conhecimento da igreja e ele, então, foi convidado a deixar os cargos para até resolver a situação, né? Mas a preocupação dele não era pelo que ele tinha feito, a preocupação dele era com os cargos, porque ele quer ter cargos, como se cargos salvasse alguém, né? Como se posição social salvasse alguém, ou como se posição na igreja fosse grandes coisas. Não, a gente tem que trabalhar para Jesus para pregar o evangelho por amor, não por ter cargos ou ter posição, ou porque eu sou tal, né? Então, é uma lição que a gente tira também, da gente não querer se beneficiar de Jesus, como diz, Judivane tem um sermão que ele fala que as pessoas querem usar o nome de Jesus. Em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz isso, mas na realidade só para aparentar, só para aparecer. E não deve ser esse nosso objetivo. Nós devemos buscar a Jesus não para o nosso benefício próprio, e sim porque Ele é o autor da nossa vida, porque Ele se sacrificou por nós, Ele nos ama e nós só temos que amá-lo também. Deixar que Ele atue na nossa vida. Então, o objetivo da mensagem de hoje é que nós devemos confiar em Deus em toda e qualquer situação. E a última, no caso aqui, os discípulos, falando sobre os discípulos, a fé deles ainda não estava madura, era uma fé teórica, de conhecimento teórica, mesmo presenciando tudo que viram até ali. A fé prática e madura confia e age em parceria com Deus. Mas, nesse momento, eles nem se lembraram de pedir que o Salvador resolvesse a situação. Eles queriam resolver e ficaram desesperados sem saber, né? Então, mais uma lição para nós. Nós também, às vezes, agimos como os discípulos. Quando chega alguma situação difícil, seja na igreja, seja na família, seja na casa, seja no trabalho, no estudo, a gente começa a ficar desesperado. É natural, porque nós somos seres humanos, isso é natural. Porém, a gente tem que parar e dizer, não, vou entregar nas mãos de Deus, vou orar e vou confiar, porque Ele pode todas as coisas. E eu tenho certeza que se eu parasse aqui para perguntar para vocês, para cada um de vocês, milagres que já aconteceram na vida de vocês, vocês com certeza teriam aqui muitas bênçãos para relatar. Eu também tenho muitas coisas, às vezes o carro quebrado, num lugar onde não tem ninguém, a gente vai e faz uma oração, vai lá, liga o carro pega. Isso já aconteceu comigo. E outras tantas situações, às vezes a gente está numa situação financeira difícil, está apertado, tem que comprar alguma coisa urgente, um remédio, a gente ora e Deus resolve, manda ali um dinheiro que a gente estava esperando receber de alguém que deve, ou alguém que vai lá e doa. Ou seja, muitas coisas. São pequenos milagres diariamente que a gente vive, mas que a gente nem para pensar na grandiosidade daquele milagre na nossa vida, né? E a gente falta
muitas vezes se desespera. Então, nós não devemos nos desesperar, como diz a música, devemos confiar no nosso Senhor, porque com certeza quando nós clamarmos, Ele vai nos responder. A Bíblia diz que antes que nós clamemos, Ele já está providenciando, não é verdade? Então, a gente tem que ter essa confiança. É fácil? Não é fácil. Mas é resultado da comunhão com Deus, é resultado de você viver uma vida com Deus, de oração, de comunhão com Deus através da leitura da Bíblia, porque através da leitura também Ele vai mostrando as respostas que a gente precisa muitas vezes, né? Então, assim, confiar. Os discípulos se desesperaram. E Jesus foi a solução, Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós, às vezes, nos desesperamos, mas devemos confiar que Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Então, se nessa noite, finalizando aqui, se nessa noite eu estou falando para alguém aqui que está passando por um momento difícil, uma provação muito grande, seja ela de qual tipo for, né, que só você e Deus sabe. Às vezes, talvez outras pessoas saibam também, mas assim, você não vê saída, ore, entregue nas mãos de Deus, que com certeza Ele não tem, Ele é a saída. Com certeza Ele vai ter uma música muito bonita que diz assim, eu gosto muito, inclusive um dia eu pedi para o Acácio colocar lá na rádio dele, que diz assim, se for preciso, Ele abre o mar ou faz o tempo parar só para poder te ajudar. Então, a gente tem que confiar. Ele é capaz de todas as coisas. Assim como Ele multiplicou pães e peixes, Ele pode multiplicar o que você precisa, Ele pode fazer o que for necessário para ele te ajudar e me ajudar. Então, que nós possamos confiar, assim como Ele fez esses milagres tão lindos no passado, Ele ainda faz milagres hoje, e nós precisamos depositar nossa confiança em Deus, que Ele vai realizar grandes coisas maravilhosas na nossa vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu convido a todos para que se coloquem em pé e nós vamos encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós estudamos sobre esse milagre que Tu fez no passado, onde Tu multiplicaste pães e peixe e alimentaste uma multidão de 5.000 pessoas. E, embora na ocasião os discípulos ficaram com temor, preocupados, mas Tu tinha e tem a solução para todas as questões que envolvem a nossa vida. E nós Te agradecemos por isso. E queremos Te pedir, Senhor, Tu conhece a vida de cada um dos Teus filhos aqui. Pode ser que algum de nós estejamos passando por alguns problemas de ordem financeira, problemas de família, problemas no trabalho, na escola, não sei, Tu sabes quais são os problemas que nós passamos. Que Tu venhas fazer com que nós depositemos nossa confiança total em Ti. Que Tu, assim como que nós tenhamos a convicção que assim como Tu agiste no passado, Tu está agindo a cada momento da nossa vida. E que nós peçamos sabedoria de Ti para que possamos reconhecer esses milagres diários que Tu faz na nossa vida e que esses milagres possam nos fortalecer para continuar confiando mais e mais em Ti. Obrigado por todas as Tuas bênçãos, dá-nos uma noite tranquila na Tua companhia e abençoe a cada um irmão aqui, também agora no retorno para os seus lares, e todos possam ser grandemente abençoados. É o que eu Te peço e Te agradeço por Jesus. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu Quero agradecer a irmã Josete, né, por passar a palavra de Deus conosco. Eu creio que todo mundo aqui sentiu a presença do Espírito Santo, né? E a irmã vai estar ali à porta, cumprimentando todos os irmãos. Todos vão com a segurança de Deus, vão para seus lares e Deus o abençoe. E até sábado.